Fala galera, seja bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar para você como você vai fazer uma leitura mais assertiva do gráfico usando os padrões de Candle. Você já passou por aquela situação que você deu a sua entrada respeitando todos os filtros e gatilhos e mesmo assim você tomou loss? E aí depois você vai analisar e ver que você errou um detalhezinho ali que talvez se você tivesse se atentado teria evitado o seu loss. Então eu vou te passar algumas dicas bem preciosas hoje que você vai poder aplicar aí no seu operacional, na sua estratégia. Antes da gente ir para a tela, por favor se inscreva no canal, já curte esse vídeo e se você ficar até o final com a gente eu vou te passar uma lição de casa, uma mão na massa. Como que você vai começar já a estudar essas dicas que eu vou te passar e também como você já aplicar ao seu operacional, a sua estratégia e começar a ter resultados, tá bom? Então vamos para a tela que eu vou te explicar certinho. Vamos lá, primeira coisa que você precisa entender é que a leitura de Candle por si só, ela não funciona. Precisa ter também um contexto de mercado. Então, esse método, essa leitura, ela acabou nos últimos tempos sendo deixada de lado por conta de nomes que tinha, por conta de vendedores de ilusão que, cara, usa esse padrão aqui, ó, é só você vender, ou esse padrão é só você comprar que vai dar boa. E, na verdade, não funciona assim. Você precisa ter um contexto para fazer a sua entrada e ir a favor daquele movimento. Então, nesse vídeo aqui na tela, eu vou te explicar alguns candles, como que você lê eles, sem precisar dar nome para eles, e também o contexto, como que você vai ler o contexto do mercado e sempre ir a favor do movimento que o mercado está fazendo. Nunca contra, sempre a favor do movimento que o mercado está fazendo, tá bom? Aqui na tela a gente tem as três linhas, tem um gráfico acontecendo. Eu vou usar essa estratégia que eu uso, mas você pode aplicar esse contexto, esse conceito para a tua estratégia também, tá bom? Então, vamos fazer uma leitura rápida. Eu estou usando aqui a caneta do Zoom, mas você pode baixar um aplicativo aí no teu computador chamado Point Fix, tá bom? Esse aplicativo te ajuda a fazer isso que eu vou fazer aqui, e isso é importante. Então, verde é alta, vermelho é baixa. Faça essa leitura. Então, o mercado subiu, desceu, subiu, desceu, deu uma lateralizada, desceu, subiu, foi, e assim aconteceu e foi e tal. Fez pullback, subiu, deu uma lateralizada, subiu, desceu e foi. O que é importante de te fazer essa leitura? Porque você vai identificar o movimento que o mercado está fazendo e os pontos de suporte e de resistência. Então é bem claro eu ver que aqui em cima foi uma resistência, aqui em cima foi uma resistência, aqui embaixo foi um suporte, aqui foi um suporte, aqui foi suporte, 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 e em cima resistência, 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 resistência e assim por diante. Feito isso, identificando isso, você vai encontrar padrões de candle, candles que estão indicando alguma coisa. Que padrões que são esses? Deixa eu te mostrar aqui embaixo aqui. O principal que você vai olhar, corpo e pavio. Corpo e pavio. O que o corpo do candle me indica? A direção que ele está tomando. Se é vermelho, ele está descendo, se é verde, ele está subindo. E o que o pavio me indica? Rejeição daquela direção. Se você tem um pavio na vela vermelha embaixo, quer dizer que o preço tentou descer mais e não conseguiu, ele foi rejeitado. Se você tem um pavio muito grande em cima, significa que o preço tentou subir, não conseguiu subir tanto e foi rejeitado. E aí quando ele muda o formato, ou seja, ele subiu tanto, mas desceu tudo a ponto de ficar vermelho novamente, significa que a rejeição foi muito grande. Então aqui pode estar acontecendo, ou ele está numa tendência de baixa legal, ou ele chegou num topo e vai começar a descer. E o contrário é a mesma coisa. Se você tem ali um candle e o pavio muito grande, significa também que ou ele está numa tendência de alta legal, ou o mercado chegou lá no fundo e deixou esse padrão porque não conseguiu descer e vai começar a reverter a tendência, tá? Isso é o principal que você vai olhar de um candle, o corpo dele
e o pavio. Se tem um corpo grande, está indicando melhor aquela tendência. Se tem um pavio grande, significa bastante rejeição. Mas lembrando, você não vai usar o candle em si fora de contexto, tá? Agora que você tem identificado aqui pontos de suporte e resistência, você vai buscar esses padrões, essas velas, em alguns desses pontos. Então vamos pensar comigo. Essa vela, por exemplo, aqui, ó, que o preço rejeitou um monte a compra. Aonde que é mais fácil ela aparecer para mim? Ou seja, aonde que é melhor ela aparecer para mim? É muito melhor ela aparecer num topo. Por quê? Porque indica que ele chegou num topo, não consegue mais subir e vai começar a descer. Ou no meio de uma tendência de baixa. Agora na nossa tela aqui, onde que está essa vela que eu mostrei para vocês? Essa vela, ela tá bem aqui, ó. Mas ela tá num contexto de gráfico legal? Tá. Por quê? Porque se a gente olha lá para trás, a gente vai encontrar alguns pontos de resistência. Então é bom essa vela aparecer aqui. Quer dizer que o mercado estava numa tendência de alta, chegou no topo e não está conseguindo mais subir. E provavelmente ele vai começar a descer. Isso é leitura de contexto. A vela, ela aparecendo num lugar esporádico, sem nada acontecendo, é ruim. Não adianta você querer ir a favor dela. Agora, se ela aparece com contexto, aí sim você vai usar ela para as suas análises, tá bom? E aqui, como que eu usaria para deixar um pouco mais assertiva as minhas análises? Leitura de contexto. Então, ela chegou num topo, não consegue mais subir, indicou aqui, ó, rejeição da compra. A segunda vela indicou força de venda. Ele armou aqui, ó, um suporte, mas ele veio fazer o pullback exatamente na nossa linha lá de trás. Então, aqui, provavelmente eu teria feito essa venda. Por quê? Porque a gente tem um topo, tem um padrão, tem um contexto me indicando que ele parou de subir e vai começar a descer. E aí ele faz esse pullback aqui e dá continuidade ao movimento de queda. Então, entender e ler o contexto vai te ajudar muito nas suas operações, tá bom? Aí entra o que eu falei para vocês aqui, ó. Essa vela aqui, ó, ela indica bastante rejeição de venda, ou seja, o mercado não vai continuar descendo, provavelmente vai subir. Mas o contexto que ele está aparecendo é numa tendência de baixa, ó. Então, ele pode vir corrigir até aqui, ó, para tocar na minha tendência de baixa, mas ele vai continuar descendo. Então, não adianta eu querer pegar aqui um pullback de alta, porque eu vou tomar loss, eu vou sair no prejuízo, tá? Então, vale a pena a gente ficar atento para essas coisas. Mas beleza, ele rompeu e desceu. Aí lá na frente ele fez o pullback de baixa, certo? E aí também análise de contexto. Se você afasta um pouco, lembra que a gente tinha marcado essa zona aqui ó, como uma zona de resistência, de suporte? Então o suporte foi rompido, se tornou resistência. Ainda mais nesse padrão aqui, ó. Rompeu, foi buscar provavelmente numa 50% dessa tendência. E aí você pega a favor do movimento, sempre tentando ir a favor do movimento. Então não importa o nome que você vai dar para o candle, padrão, o que importa é você entender. Corpo tá te dando a direção, pavio tá te mostrando a rejeição. Então você sempre vai tentar a favor daquela tendência, do movimento que está acontecendo, lendo o contexto de mercado, tá? Fazendo isso, você vai conseguir ser muito mais assertivo nas suas entradas, não indo contra o movimento que está acontecendo e, consecutivamente, você vai conseguir não tomar loss, tá? Outro contexto aqui, ó. Aqui a gente tem um topo, um fundo, rompeu esse fundo e veio fazer o pullback bem aqui. Pedro, mas aqui ó, ele deixou um padrão, mas ainda tá aqui ó, o movimento. Por isso a leitura de mercado. Talvez você não pegaria essa entrada por conta desse padrão. Mas, se você ler o contexto, você vai identificar que essa vela aqui sozinha não significa nada. Ela precisa de um contexto. E dentro do contexto, não tem problema eu vender aqui. Por quê? Porque eu estou indo a favor desse movimento aqui. Tanto que ele tentou romper e não conseguiu. Voltou
para cair e assim foi embora. Então é bem simples, essa aula de hoje é bem simples, tá? Esse vídeo de hoje é bem simples, espero que tenha sido para você uma aula. Analise o contexto, faça esses desenhos na sua tela, encontre essas velas que vão te ajudar para você ir a favor dessa tendência. Então vou te passar agora um mão na massa. O que é esse mão na massa? É uma lição de casa para você já começar a treinar aí e aplicar esse conceito que eu passei para você. Então você vai baixar lá o aplicativo de desenhar, pode ser o Point Fixa, pode ser qualquer outro, e você vai tirar um print da sua tela e vai fazer a leitura do gráfico. E você vai marcar assim, todo o gráfico verde você marca com verde, vermelho você marca com vermelho. E aí os pontos de pivô você vai marcar com o branco. Vou te mostrar aqui o que eu quero que você faça para você exercitar esse contexto de mercado, tá? Você vai fazer bem assim, ó. Vai pegar lá o teu negócio de desenhar. As velas verdes você vai pintar de verde, uma linha pode ser, você pode usar a linha, pode usar a canetinha, ó. E aí o vermelho você pinta de vermelho, tá? Todos, tá? Todos. Ah, mas só uma vela, não tem problema, vai pintando. Tá bom? Fez isso, você vai pegar a branca e vai identificar os pontos de suporte e de resistência. Todos os pontos, tá? E aí é uma lição de casa se você quiser aprender e que eu te dê também um pouquinho de feedback sobre isso que você está fazendo. Então faça isso em todo, tira um print de uma tela, faça esses desenhos, tá? E aí eu quero que você me mande para mim lá no meu WhatsApp dizendo, ó, Pedro, a leitura que eu fiz, de pelo menos 2 telas, a leitura de mercado dessa forma, colocando os pontos de suporte e de resistência, tá bom? Então, 2 prints de 2 telas fazendo isso, fazendo esse desenho na tela, é a primeira lição de casa. Então, você está treinando, você está aprendendo a identificar bem os pontos de suporte e resistência. E a segunda lição é, baseado nessa tela que você tirou, você conseguiu identificar pontos onde você poderia ter evitado loss na sua estratégia e pontos onde você poderia ter feito win, entendendo, lendo o contexto? Sim, identifiquei, Pedro. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, eu teria tido win porque eu identifiquei o contexto. O mercado estava subindo e fez a correção. Beleza, então você vai tirar um print e vai falar, aqui eu teria tido win, aqui eu teria tido loss. Então eu evitei de tomar loss, eu consegui fazer um win, tá? Então manda para mim, o meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo. Pega, tira print de 2, 3 telas, fazendo essa leitura e pontuando. Aqui eu teria tido win com isso que você me passou. Aqui eu teria evitado um loss com isso que você me passou. É uma liçãozinha aí para quem quer treinar, evoluir, crescer em termos de assertividade, tá bom? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa eu aparecer melhor para você aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários dizendo para mim, ó, Pedro, gostei, posta mais conteúdo assim. Eu preciso saber o que está te ajudando para continuar gerando esse tipo de conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha esse vídeo. E para você que ainda não me acompanha, lá no Instagram tem bastante conteúdo, @PedroMoretti, que aí você vai conseguir também ter acesso a bastante conteúdo todo dia, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.